Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Você que está entrando agora na nossa live, você que está acompanhando depois essa transmissão pelo IGTV. Nós estamos aqui para hoje conversar com o Dr. Antônio Sérgio Costa, ele que é pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória de Santo Antão, ali no Pernambuco. Eu estou aqui direto de Serrinha, na região Cisaleira, na Bahia. E daí é que a gente traz esse nome de Christian Hall Cisaleiro, porque nós estamos na região do Cisal. E eu quero dar boas-vindas a todo mundo aí que está com a gente, dando apoio, dando suporte a essa transmissão. A diretora do Christian Hall Cisaleiro, e que se chama Rafaela, também Mariana, que está nessa equipe, que está aí conosco, a professora Neves, Maria das Neves, a Nevinha, professora da Universidade do Estado da Bahia, ali no campus de Itaberaba. Eunice, que também faz parte do nosso time, que está aí participando. Seja bem-vindo, todos. Vamos enviar aí, clica aí no seu aviãozinho de papel, logo aí embaixo, e compartilha essa live e também essa transmissão com quem estiver aí participando neste momento ao vivo, né? Quem estiver online vai poder assistir, entrar e assistir, e todos que estão aí também agora conosco. O nosso amigo Antônio Sérgio já está conosco, doutor Sérgio, e nós vamos convidá-lo para participar. Ele vai entrar aqui na nossa transmissão ao vivo. O Antônio Sérgio Costa, direto de Vitória de Santo Antão, ali em Pernambuco. Sérgio é um amigo nosso de muito tempo. Ele foi pastor aqui na Bahia e ele está aí conosco. Seja bem-vindo, querido Sérgio. Boa noite, meu amigo. Boa noite, querido. E aí? O senhor consegue nos ver bem, nos ouvir bem? Está ótimo. Bem, que maravilha, está perfeito. Sérgio, que alegria ter o amigo aqui conosco. Obrigado pelo tempo que o senhor está cedendo na sua agenda tão cheia. Eu sei que hoje à noite o senhor ainda tem aí um aniversário de 80 anos de uma irmã da igreja para ir. E é bom ver os colegas assim, os amigos, servindo ao Senhor com tanta dedicação, meu irmão. Tá tudo bem por aí? Amém, tudo bem, pastor. Tudo em paz, que beleza. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso amigo Antônio Sérgio e agradecer a todos que estão entrando aí, Ivo Rangel, Rosenberg, todos os amigos que estão aí, os pastores. Sérgio é um amigo nosso de muito tempo. Sérgio me viu ainda criança e eu lembro de pastor Sérgio ali em Feira de Santana, quando ele foi pastor da Igreja Batista Central. E a última imagem, Sérgio, que eu tenho foi ali de meu pai pregando no que hoje é o prédio de educação religiosa no último andar. E o senhor era pastor ali ainda, já era, né, pastor ali. Ainda não havia aquele grande templo, né, que o senhor envisionou ali para aquela igreja. E a Igreja Central, assim como a segunda de Vitória da Conquista, onde o senhor passou também, e a Igreja Batista Bethlehem, ali em Vitória da Conquista, são igrejas pujantes, igrejas que têm um histórico, especialmente essas que o senhor teve mais envolvimento, como a própria que o senhor fundou, a Igreja Bethlehem ali em Conquista, e a Central. Para citar essas duas, eu sei que aí em Vitória de Santo Antão, são igrejas que têm impactado a sociedade e têm abençoado muitas vidas e salvado muitas vidas. Então, parabéns, meu amigo, já de antemão, por esse ministério frutífero que Deus tem confiado aí no decorrer dessas décadas. Eu vou só finalizar essa apresentação dizendo aqui, né, que o senhor é bacharel, mestre e doutor em teologia, na área de pregação, é a sua especialização. Vou pedir que o senhor fale mais um pouco sobre isso na sua própria apresentação. Também é bacharel em direito e o que precisar mais complemente aí, meu amigo, porque eu sei que o seu currículo é vasto e vai ser uma bênção também as pessoas conhecerem um pouquinho mais você, o senhor. Academicamente, eu ainda sou licenciado em filosofia, mas para mim a coisa mais importante é servir ao Senhor, usar tudo isso para essa finalidade. É a coisa mais importante. São 35 anos de ministério, né? 35 anos de casamento, 2 filhas abençoadas e servindo ao Senhor com alegria sempre. E, de fato, conheci você ainda menino, lá em Feira. Pastor Jair estava como você está aí, viu? Só o que você fez com ele. Rapaz, é verdade. Eu acho que tinha menos cabelo, mas eu já estou nesse caminho aí. Estou nesse caminho e a barba está ficando branca, é assim mesmo, né? O senhor que não envelhece, Sérgio. O irmão está sempre cada vez mais jovem, um atleta e sempre aí em forma. Deus está me conservando mesmo.
Deus é bom demais. O senhor está envolvido aí com a educação teológica também. Queria pedir que o senhor fale do tema da sua dissertação de mestrado e da sua tese de doutorado e um pouquinho descreva aí sua trajetória na educação teológica para o pessoal lhe conhecer. Muito bem, eu, como disse, tenho 35 anos de ministério e ao longo desse período também priorizei a formação teológica, tanto que mesmo fazendo o mestrado e posteriormente o doutorado pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, fiz os cursos pastoreando. Eu nunca abri mão do meu pastorado ao tempo em que fazia essa formação acadêmica especializada. Entretanto, se tivesse tido a oportunidade de fazer sem o peso da responsabilidade pastoral, obviamente teria feito, porque isso me daria muito mais tranquilidade. Então, eu escrevi uma dissertação de mestrado, mas na área de hermenêutica e exegese, porque a ideia era exatamente trabalhar estes fundamentos, porque mais adiante eu me dedicaria no doutorado à pregação propriamente dita, e esses fundamentos seriam indispensáveis para o estilo de pregação que eu adoto, que naturalmente é expositivo em regra. Entretanto, esse desafio da formação, ao tempo em que eu pastoreava, me exigiu muito, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista acadêmico e de deslocamentos, né? Porque eu estava na Bahia quando iniciei esses cursos aqui em Então, a minha dissertação de mestrado foi um estudo das parábolas. Que beleza. Parece que a gente está tendo um pequeno travamento ali na transmissão com o doutor Sérgio. Se você puder sinalizar aí no bate-papo. Era trabalhar essas imagens e a relevância das mesmas para a pregação no contexto atual. Que maravilha, Sérgio. Aqui a gente conseguiu, deu uma travada, mas a gente conseguiu pegar aí a ideia da tese. E Sérgio, me diga uma coisa. O senhor, né, destacou esse envolvimento ao mesmo tempo com a igreja local. Essa tem sido minha experiência também. O mestrado, desde o início do mestrado, né, eu vim de uma carreira um pouco diferente. Eu atuei no jornalismo, fiz um bacharel em jornalismo na Universidade Federal da Bahia, e aí fui para o seminário lá em Fort Worth fazer o mestrado em divindade e depois o doutorado. Mas desde o mestrado, eu sempre, desde o primeiro ano e depois, mais especificamente, intensamente a partir do segundo ano, estive envolvido com o Ministério Pastoral e o Ministério de discipulado, enfim, em várias áreas. E então a igreja em Pouso Alegre, Minas Gerais, depois viemos para a Serrinha. E tendo essa mesma experiência, né, que o senhor, eu gostaria de perguntar, né, essa primeira pergunta especificamente a respeito do nosso tema. Sejam bem-vindos todos aí, Letícia acabou de entrar, um beijo, meu amor. Manda aí pelo aviãozinho, vocês que estão assistindo, só lembrando para todo mundo aí da sua rede de contatos, para mais pessoas poderem assistir com a gente. Sérgio, qual a importância de uma teologia biblicamente saudável para a igreja local? Isso porque a gente vê aí uma grande onda de liberalismo nas igrejas, ou de afrouxamento teológico, doutrinário. E qual o impacto, então, de uma boa teologia na igreja? E quais os perigos de uma teologia que destrói em vez de construir? A formação da igreja cristã, e eu me refiro agora aos evangélicos em geral e aos batistas, porque você tem uma linha de ordem reformada, pegando presbiterianos, luteranos e outros grupos oriundos da reforma, e vamos pegar os batistas como um grupo à parte, mas que também bebe na sua origem dessa teologia conservadora, dessa teologia bíblica. Por conservador aqui, eu quero destacar a vinculação ao primado das escrituras como basilar para a fé. Não é conservadorismo nem fundamentalismo, são coisas distintas. Na minha opinião, as igrejas em todas as épocas que prosperaram e realizaram
a missão para a qual foram por Deus constituídas no mundo, tanto no campo da formação teológica propriamente dita, eclesiológica e missiológica, porque todas essas ações estão interligadas. Na medida em que você ganha, você precisa ensinar e formar o discípulo. Formando, você precisa equipá-lo para fazer a obra, isto é, levar adiante a mensagem da redenção. Então, em toda a história, é absolutamente histórico o fato que estou destacando. A teologia é determinante, conservadora, bíblica, tem sido um fator de fato diferencial, inclusive até nos dias atuais, quando você observa o que está ocorrendo, por exemplo, na Europa, que abandonou a fé conservadora e adotou uma linha de interpretação das Escrituras, sobretudo liberal, simplesmente arrastou as igrejas e toda a tradição da fé protestante, cristã, etc., para o abismo. Enquanto mantivermos a fidelidade às Escrituras, seremos uma igreja coesa, centrada nos termos daquilo que Deus espera de sua igreja. É o que penso. Eu agradeço o senhor compartilhar essa visão, e a gente teve a oportunidade de ver isso com os nossos próprios olhos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e a gente vê isso na África. A África mesmo, por exemplo, a gente fala de igreja metodista, né, que o senhor citou igrejas ortodoxas, né, ou historicamente ortodoxas, pelo menos. A igreja metodista mesmo foi um caso de estudo em um dos seminários do nosso doutorado ali no seminário do Sudoeste nos Estados Unidos. A gente viu que a igreja metodista, ela por muito tempo caminhou, mesmo na sua origem, né, com John Wesley, com os irmãos Wesley, sendo uma igreja bíblica. Só que no último século, ela descambou para o liberalismo, e hoje a África, onde a gente teve a oportunidade de estar também, ela é que segura ainda a igreja metodista, tanto no seu crescimento, porque tanto os batistas como os metodistas, como os presbiterianos só decrescem nos Estados Unidos, isso muito por conta do liberalismo e de tendências de destruição da fé. E a África, ela é hoje o centro, Sérgio, do crescimento do cristianismo no mundo, e a América Latina também, né, o sul global. E só para finalizar essa pontuação, a metodista... Parte da Ásia também, a Coreia, por exemplo, parte da Ásia. E esses grupos são os grupos que, curiosamente, sustentam a igreja no mundo. Enquanto uns, né, abrem mão da fé e esfriam na fé e abandonam a fé na sua base, outras estão abraçando essa fé e o movimento cristão continua no mundo. Então, essa pergunta, a próxima pergunta que eu queria colocar para o senhor como é que a gente vai ter uma igreja forte e que cresce se nós temos visto, infelizmente, em seminários batistas até, esses ensinos que vão de encontro à palavra de Deus. Em vez de ir ao encontro da palavra de Deus, como é que qual é a importância, então, de uma educação teológica, já que a gente está falando desse assunto, biblicamente saudável? E se o senhor puder definir, fale um pouquinho mais dessa definição de uma teologia bíblica saudável e correta e ortodoxa, né, para os nossos telespectadores entenderem melhor. Muito bem, do ponto de vista teológico, definir é sempre uma questão desafiadora. Mas uma definição muito simples de uma teologia biblicamente saudável, eu diria, é aquela que toma as Escrituras por fundamento basilar de sua concepção e que percorre todos os meandros daqueles temas fundamentais, como sejam, por exemplo, Deus, a autoridade das Escrituras, a questão da Trindade, a questão da santificação, a questão da própria igreja, da constituição dos seus ministérios, por exemplo, como se deve formar o discípulo, formar o pastor mais adiante, e como esses indivíduos devem ser qualificados para desempenharem a missão. Mesmo o próprio culto, a teologia do culto, a liturgia do culto, etc. e tal, precisam passar pelo crivo das Escrituras. Então, quando eu penso nisso, eu penso justamente no que você destacou ainda há pouco, que quando num seminário você é exposto a essas correntes antagônicas, e eu posso falar da minha época, no Seminário do Norte, lá no início da minha formação, todos os professores que eram liberais
radicalmente liberais, eles destruíram as igrejas por onde passaram. Todos. Distintamente. Nenhum deles era um pastor bem-sucedido. Não conheço nenhum deles que abraçou o liberalismo e tenha se tornado um pastor bem-sucedido nos termos bíblicos. Então, fica claro que a fidelidade ao Senhor e às Escrituras Sagradas são a base para que uma igreja cresça de forma saudável e cumpra o papel para o qual Deus a constituiu. Em primeiro lugar, adorá-lo. Em segundo, fazer discípulos e equipá-los para depois enviá-los para o mundo. Ou seja, a partir da nossa própria realidade. Então, eu compreendo que esse problema da formação teológica, especialmente entre nós, os batistas, já está produzindo os seus frutos com uma certa abundância. Se você observar, grande parte dos pastores que estão saindo desses seminários, em regra, são neopentecostais. Se não, quando examinados, porque ocultam o fato, mas dentro de si, não demora muito, tomam posse nas igrejas e, rapidamente, eles começam o seu movimento para neopentecostalizar a igreja e, muitas vezes, as igrejas por onde passam. São destruidores contumazes de igrejas batistas constituídas da forma bíblica como nós a conhecemos. É evidente que eu não estou aqui pensando que uma igreja batista não deva se abrir para a dinâmica de um culto contemporâneo, contextualizado, etc. e tal. Isso é perfeitamente normal, aceitável, sem qualquer dificuldade. As igrejas que eu pastoreei, todas elas têm uma liturgia mais aberta, mais contemporânea, sem negar as origens, sem abandonar as origens e sem colocar de lado o fundamento que deve nortear o culto. Qual é? O culto é teocêntrico, mas para o culto ser teocêntrico, o pastor precisa ter uma teologia teocêntrica. Para que ele enxergue o campo missionário, seja local, estadual, mundialmente falando, ele precisa ter uma visão teocêntrica desta obra. Que esta não é uma obra que se faz com dinheiro, que a gente levanta nas campanhas. Isso é parte do princípio e do mecanismo de sustento. Esta obra se faz na dependência do Espírito e do poder do Espírito, que é quem chama homens e mulheres para esta obra desafiadora. Agora pergunto, quem são os pastores que irão amanhã me substituir? Eu estou com 35 anos de ministério, mais 10, eu acho que já cheguei à minha cota, porque desde os 16 anos de idade estou liderando igrejas. Observe, que tipo de formação terão eles? A julgar pelo que está hoje ocorrendo, por exemplo, nos seminários da Convenção Batista Brasileira, o esvaziamento, o esfacelamento das estruturas, aqui mesmo em Recife, agora está sendo posta à venda mais uma parte da estrutura do campus. Quer dizer, ao invés de ir comprando o resto que está na quadra, estamos nos desfazendo. Por quê? Porque quando eu estudei lá, e provavelmente seu pai, havia coisa de 1.100 alunos, entre os internos e os externos. Qual era a linha mestra? Era uma doutrina batista conservadora, uma linha teológica conservadora, que dialogava com diversas linhas antagônicas, inclusive nós chegamos a ouvir pensadores liberais, até padres que estavam em ascensão aqui no Recife, foram trazidos para dialogar conosco no seminário. Mas qual era o fundamento da nossa formação? Era a fé conservadora, a fé bíblica, nos termos da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e nos termos das confissões de fé das principais igrejas cristãs do mundo. Porque, no geral, nós admitimos aquelas mesmas verdades, divergimos na forma da administração, na forma da liturgia, na forma de compreendermos, por exemplo, batismo e ceia do Senhor, e na forma de constituirmos ministros, etc. São, digamos assim, posturas e posicionamentos pontuais, diferenciais. Mas, no geral, apenas uma única linha. A fé nos termos em que a palavra de Deus claramente nos ensina. Então, concluindo, eu temo
pelo que está ocorrendo hoje. A Convenção Batista Brasileira, eu tenho dito em todos os lugares onde tenho falado, que é responsável pelos seminários, pela educação teológica, por levar as igrejas a se envolverem no despertamento vocacional, por investir financeiramente nesses seminários. Ela não vem fazendo absolutamente nada neste sentido, e se o faz, é minimamente. Minimamente. Consequentemente, o que é que está ocorrendo? Partiu-se para tornar os seminários em faculdades. Eu não tenho problema nenhum com faculdade. Nenhum problema. Desde que o primado da vocação permaneça e desde que o primado da formação conservadora e bíblica permaneça. Mas não é o que estamos vendo. Então, vai esvaziar e vai começar a vender pedaço por pedaço até que fique apenas uma foto na história. Alguém pode dizer, não, o pastor está sendo muito radical. Eu não estou sendo radical, sabem por quê? Porque um seminário que tinha 1.100 alunos, hoje tem coisa de 400 alunos, entre os cursos de música e de teologia, sem que a matrícula anualmente cresça. Já venderam uma parte do seminário, estão vendendo a segunda, já venderam a parte do SEC, vão ter que vender outra mais adiante, certamente. E o Americano Batista, que é a educação secular, no passado venderam partes dele, e a continuar como vai, também certamente terão de vender alguma coisa para se manter vivo, pelo menos por algum tempo. Então, pastor Jair, o que eu te digo é isso. Nós precisamos de uma verdadeira reforma entre nós, os batistas. Uma reforma que nos traga de volta às Escrituras, nos termos em que as Escrituras claramente estabelecem como deve ser a vida daqueles que servem a Deus. Muito, muito bom, Sérgio, a gente pensar nisso, porque nós vemos isso não só em seminários da Convenção Batista Brasileira, mas em seminários regionais também. E os números, eles tendem a cair. Se fala muito, a gente fala disso aqui, gente, você que está assistindo a gente, porque a gente fala dessa perspectiva que são as igrejas que nós fazemos parte, né? E a igreja batista tradicional, a igreja que foi plantada no Brasil pelos missionários americanos, e que já foi uma das maiores igrejas do Brasil, junto com a Presbiteriana e tudo mais. Mas aí a Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi fundada, o movimento pentecostal, e a primeira onda veio, depois a segunda onda, e a terceira onda com o neopentecostalismo, e assim vai. E a gente tem, numa realidade local, a questão não é porque deixou de haver dinheiro das missões, da missão americana, a questão não é essa, porque a igreja local e nacional tem condição de sustentar. E a gente vê até mesmo, Sérgio, nessa nossa realidade aqui do Christian Hall, um espaço sendo ocupado, ou seja, pela falta de educação teológica de qualidade em seminários. E a gente não faz aqui uma crítica direta a uma instituição ou outra, mas a gente está falando de um cenário geral. Até mesmo temos pastores aqui na live assistindo, nós mesmos passamos por escolas batistas, e a gente está aqui para propor e construir. Por exemplo, Sérgio, o senhor falou aí da questão do neopentecostalismo. A gente primeiro começou com a questão do liberalismo. Sim, eu conversava hoje com um colega, o doutorando Daniel, que está lá no mesmo seminário onde eu estudei, né? Na verdade ele é pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de Curitiba, no Paraná, e o amigo Daniel, ele está estudando a Igreja Multiplicadora, por exemplo. Sim, sim. E foi um capítulo da minha tese do doutorado, né, a análise desse movimento. O certo é que os batistas, por exemplo, eles, né, têm tentado dar uma resposta. E a igreja evangélica brasileira, quando a gente fala de igreja evangélica, a gente está falando da igreja evangélica de raiz, né, porque a gente certamente nem pode classificar uma igreja neopentecostal como uma igreja evangélica, porque ela tem muitos desvios doutrinários. Mas a gente vê, como o senhor mesmo colocou, que a gente tem aí uma visão crítica da realidade brasileira, ou seja, de fato, não só o liberalismo teológico, ele solapa a igreja e leva a igreja à sua decadência, porque a igreja batista ela está em decadência, infelizmente, em termos de números, apesar de crescer e de ter uma saúde, né, como as nossas igrejas, a primeira de Serrinha, a igreja aí de Vitória de Santo Antão, mas às vezes os teólogos, os pastores querem dar respostas, por exemplo, há questões que não deveriam nem ser endereçadas no sentido de tentar competir. Por exemplo, a gente não deve querer competir com o G12 ou com o MDA. Não, a Igreja Batista em si,
já tem na sua estrutura e na sua teologia uma base sólida. Como é que o senhor vê, então, esses outros movimentos aí ao redor que não são saudáveis, que são totalmente insalubres para a saúde espiritual, que são totalmente destruidores da fé, né? Para a gente já caminhando, para a gente concluir a nossa caminhada aqui. Se você tem uma pergunta, mande aí para o pastor Sérgio. Né? A professora Neves está dizendo aí, hoje um saudosismo teológico batista. Então, mande uma pergunta para a gente, então, tratar. Agradeço o Benedito, todos que estão aí participando conosco. Muito obrigado. A irmã Rafaela, todos. Manda uma pergunta aí no comentário ou na pergunta. Então, como é que o senhor vê, Sérgio, esse movimento não só do liberalismo, mas falando também de outras correntes teológicas, com desvios doutrinários, inclusive, entrando nas igrejas e, inclusive, os batistas tentando responder questões que deveriam ser desprezadas. Claro, a gente não vai deixar de tratar da teologia da prosperidade e ensinar o que a Bíblia ensina. Mas como é que você vê esses outros movimentos aí, contemporâneos e contextualizados, ou seja, falando de Brasil mesmo, né? Como é que essa teologia biblicamente saudável responde a essas realidades brasileiras? Pois bem, protestante que vem Vamos ver se a gente consegue trazer o nosso amigo Sérgio de volta, né? Os nossos internautas estão dizendo que travou. Vamos ver se a gente consegue retornar. Mande sua pergunta aí para a gente encerrar nossa live com a sua pergunta. Muito obrigado a todo mundo. Ô Sérgio, repete aí, resume aí porque travou. Ficou mudo. Eu estava dizendo que os batistas, historicamente falando, temos uma origem a partir da Inglaterra via Estados Unidos e chega aqui pelas mãos dos missionários que vêm da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Então, eles vêm trazendo toda uma herança teológica de origem conservadora. Por quê? Porque o movimento evangélico, em todas as suas matizes, e vinculadas a todas as igrejas, inclusive até mesmo a Igreja Assembleia de Deus, que nasceu nos porões de uma igreja batista lá em Belém, diga-se de passagem, trazem todas elas essa raiz no momento atual, o que ocorre não apenas aqui no Brasil, mas no mundo, mas vamos nos ater aqui, é um desvio completo das Escrituras e daquilo que as Escrituras claramente estabelecem como normativo para a vida da sua igreja, à luz da sua compreensão dos fatos bíblicos, não da doutrina, porque esta é imutável. Desse modo, nós entendemos que os batistas não precisamos voltar a inventar a roda. A roda já está inventada. O que nós precisamos fazer é nos mantermos fiéis àquilo que cremos, uma igreja simples, centrada nas Escrituras, com uma doutrina formada a partir desses fundamentos e desse legado que vem desde a Reforma, ainda que a Igreja Batista não venha da Reforma propriamente dita, porque os batistas não são oriundos do movimento reformado do século XVI. Isso é claro para qualquer um que estude a história dos batistas. Mas, do ponto de vista atual, é óbvio que eu não estou pensando numa igreja que deve existir nos moldes de uma igreja. Precisamos apresentar a Jesus Cristo com autoridade e poder, isto é, no poder do Espírito. Nunca este primado, este princípio vai mudar. É somente a graça, é somente a fé, é somente a Escritura do movimento reformado.
E nós cremos nisto perfeitamente. Nisto nós cremos. Quais são os princípios reguladores, portanto, da adoração a Deus? Isso é imutável. Jesus disse: o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, a adoração não está vinculada à estrutura do templo, à própria liturgia, às músicas, a isso e a aquilo, mas ao que acontece de fato no interior, no coração de cada um dos que adoramos a Deus. Desse modo, um culto para cumprir. Fato, prepararmos a nova geração para conduzir a Igreja do Senhor numa grande e poderosa reforma que volte às Escrituras, que volte à oração, que volte à santidade, que desperte a paixão pelas almas perdidas no coração de cada crente e que ame, acima de tudo, a obra missionária. Teologia não é um discurso hermético fechado. Teologia é nada mais, nada menos do que Cristo vivendo em nós e através de nós, e por meio de nós, levando o conhecimento de Deus a todas as nações. Daí o grande mandamento de Jesus: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. É para isso que a igreja existe: adorar a Deus e alcançar o mundo. Nada mais. Muito bem, meu amigo, eu agradeço. Quem estiver tendo dificuldade aí, né, com o áudio, é só voltar daqui a pouco, quando a gente publicar, né? A gente está ao vivo, então a gente vai salvar e publicar. Aí você pode voltar na parte que não ficou legal, porque aqui de minha parte, há alguns trechos realmente que a gente tem uma instabilidade, é natural da internet, infelizmente. Sérgio, vamos para a pergunta que o nosso amigo Benedito Júnior, aí de Primavera, diz que é a sua terra, ele mandou a pergunta. Eu vou pedir para o senhor responder para a gente concluir, ser a sua última participação com essa resposta. E eu queria pontuar para os amigos que estão aí assistindo ao vivo, os que vão assistir depois, peço que você compartilhe no seu story, faça tudo que você puder para essa live chegar até as pessoas. Por quê? Tudo que nós estamos conversando aqui passa por uma teologia que é ensinada. E, por exemplo, se nós não tivéssemos sido ensinados sobre essa teologia, sobre se não tivéssemos recebido esse ensino saudável, bíblico, nós não poderíamos estar passando isso adiante. E a gente recebeu isso nas cadeiras, nos bancos de um seminário e também no púlpito com os nossos pastores. Dessa forma, na escola dominical. E esse material de escola dominical, o material é a Bíblia. E a Bíblia, por si só, ela se explica, ela traz a mensagem de salvação, mas a gente precisa de uma educação teológica que reforce isso, que enfatize isso. Por isso, amigo e amiga, você que está pensando em estudar teologia, você que está pensando em participar melhor da sua igreja, conhecer mais a Bíblia, conheça mais sobre o Christian Hall, vai no site do que está no nosso núcleo aqui regional, que é o Christian Hall Cisaleiro, para você conhecer mais. Cursos de certificado, diploma, bacharel, mestrado, doutorado, além de outros cursos que você também pode se inscrever. Né? Nós estamos oferecendo inicialmente os cursos teológicos, mas existem cursos diversos em escolas americanas, seminários, universidades reconhecidos no mundo inteiro e que você vai poder ter uma educação de ponta, de qualidade. Sérgio, a pergunta de Benedito, para a gente terminar, foi relacionado à igreja multiplicadora, que é, explicando para todo mundo, um modelo eclesiológico, ou seja, um modelo de igreja proposto pela Junta de Missões Nacionais, né, isso fica bem claro, da Convenção Batista Brasileira, e que é o modelo missionário dessa junta. Como é que o senhor vê esse modelo e esses outros modelos? Eles são a pedra de salvação da igreja? Existe uma fórmula mágica para a igreja se desenvolver? Fale um pouquinho sobre isso. Acrescenta um pouco a pergunta de Benedito, que foi o que o senhor acha da igreja multiplicadora. E amplio aí para a gente concluir com essa pergunta.
Bem, antes de concluir, eu quero agradecer esse momento de poder partilhar alguns dos conceitos que tenho, algumas das posições que tenho sobre a teologia propriamente, não apenas a teologia do ponto de vista formal, dogmaticamente falando, mas do ponto de vista prático, da adoração da igreja, da obra fundamental da igreja, que é a obra missionária. Veja bem, essa nova forma de agir do ponto de vista eclesiológico e eclesiástico, que estamos adotando, a chamada igreja multiplicadora, é um aperfeiçoamento do que na década de 80 começou a se difundir entre nós os batistas, que eram os pequenos grupos de crescimento. Então, naquela época, isso estava sendo... Eu estava no seminário ainda. Isso ainda era muito embrionário, porque o movimento de igreja em células estava começando no mundo e começava a dar seus primeiros frutos em alguns lugares, de forma até muito explosivamente falando, um crescimento gigantesco e tal. Enfim, nós batistas começamos a analisar isso e, na minha opinião, quando toda essa estratégia de ação evangelizadora, de ação discipuladora e ensinadora é posta em prática sob o comando de uma liderança e que agrega a igreja do Senhor, mantém essa igreja unida, coesa e crescente, é uma ferramenta de grande importância, porque nós, os batistas, primamos muito por isso. Eu tenho lido os livros, inclusive, ainda não participei de nenhum congresso, porque não houve nenhum aqui perto, eu pretendo participar até, porque, como pastor, tenho interesse no crescimento da igreja. E quero, evidentemente, equipar a minha igreja. Eu acho que a igreja multiplicadora é uma ferramenta excepcional, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista até da administração da própria igreja, mas colocando a resposta naquela pontuação que você fez. Seria esta a tábua de salvação? Não. Nenhum crescimento se dará na igreja de Cristo por meio de métodos humanos. O método de Deus foi, é e será sempre, ontem, hoje e até que Jesus volte, homens cheios do Espírito de Deus, homens de oração, homens que amem a palavra de Deus, homens que amem as almas perdidas. E quando digo homens aqui, claro, isso envolve a totalidade da humanidade. Isso não envolve todos nós, homens e mulheres. Então, desse modo, eu creio que a igreja de Cristo, revestida do seu Espírito, fiel à palavra de Deus e determinada a cumprir a grande comissão, crescerá naturalmente, de forma saudável e segura. Vou dar um pequeno exemplo apenas para fechar. Da minha época de conversão até hoje, todos os que foram doutrinados na escola bíblica dominical, todos, permanecem na fé. Todos. São diáconos, são pastores, são líderes de igreja, são professores de escola dominical, são pessoas que estão na liderança de uma forma ou de outra, numa área ou noutra. Eles permaneceram firmes. E eu diria nós, porque eu sou dessa época também, eu estou falando da minha geração. Permanecemos firmes, porque recebemos a sã doutrina numa classe de escola bíblica dominical, por alguém que, amando a Deus, amava a palavra de Deus e amava a obra do coração de Deus, que é a obra missionária, discipuladora, evangelizadora. Cada batista ganhando um para Cristo. Em um ano você duplicaria a Convenção Batista Brasileira. Em 10 anos, multiplique. Um ano para você levar um a Cristo, discipulá-lo, integrá-lo e qualificá-lo. Cada batista ganhando um único. Durante o ano inteiro. Ganhou, discipulou, equipou e Deus qualificou para a obra. Em um ano nós dobramos o tamanho de qualquer igreja e de qualquer denominação. É esse o meu pensamento. Sérgio, muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço a todos que entraram aí. Mesmo você que entrou ao final, assiste do início, tire um tempo. Não precisa ser agora, se você não pode. Guarde aí, salve, mande para você. De alguma forma, deixe isso aí. Se puder, assista agora, claro, né? Volte ao início.
e assista. E compartilhe, né? Antes de agradecer ao pastor Sérgio, eu queria pedir, envie para pessoas, clique aí no aviãozinho, compartilhe no seu story, envie para pessoas que estão aí, porque a gente precisa fazer chegar ao maior número de pessoas possível essa mensagem de que nós temos que valorizar e compartilhar aquilo que é bom, que é a palavra de Deus e que é o evangelho puro, genuíno, como nosso amigo Sérgio, doutor Antônio Sérgio Costa, compartilhou. E eu quero agradecer, Sérgio, foi muito bom estar com o senhor aqui, é sempre uma honra. E o senhor falava aí de evangelismo, e eu lembro de um livro que o senhor me indicou, e que faz parte da minha bibliografia na tese, que é o Plano Mestre de Evangelismo, do Robert Coleman, não é? E quando o senhor falava aí, eu vejo o senhor compartilhando essa mensagem, que é a mensagem bíblica. Então a gente recomenda essa leitura para você ao final dessa live. Você que está assistindo a gente, né? Porque basicamente fala isso, que o recurso, né, que Deus usou e que Deus usa para salvar, primeiro, claro, Jesus, que é o Salvador, mas somos nós, seres humanos, que nos consagramos, que nos dedicamos a servir ao Senhor. Quero agradecer a todo mundo que esteve aí desde o início, quem nos prestigiou, os pastores, aos colegas que estão aí conosco. E eu queria deixar aqui minha saudação, Sérgio, e estimular o senhor a conhecer mais esse projeto, porque o Christian Hall pode ser aberto aí também na PIBDIS Vitória de Santo Antão para abençoar vidas. E como o senhor já tem abençoado aí, de diversas maneiras. Parabéns, Sérgio, pelo seu ministério. O senhor é uma referência para mim. O senhor é uma pessoa que encorajado, desde que eu entrei no ministério, propriamente dito, em termos de ministério pastoral, o senhor sabe disso, me encorajando, me instruindo, me ensinando e sendo um companheiro sempre jovem, jovial no ministério pastoral. Um abraço, Sérgio. Deus abençoe o senhor. Obrigado, um abração a todos os irmãos, colegas que estão aí e a todos que depois irão nos ouvir. Um abração. Deus Sérgio. Deus abençoe o senhor também. Um abraço para todos e fiquem no aguardo da nossa próxima live e conheça mais do canal